Bom, plásticos. Os plásticos podem ser transparentes, translúcidos, pode se incluir nessa mesma parte, ou plástico reforçado. Agora você vai me perguntar, qual que é a diferença de um e a diferença para o outro? Vamos lá. Plásticos transparentes. Onde a gente precisa de um plástico transparente? Bom, se você for olhar um para-brisa ou então uma janela de uma aeronave, muitas aeronaves não vão ter aquilo ali feito de vidro, por uma questão de segurança e uma questão também de resistência. Determinados materiais plásticos podem possuir uma resistência maior para determinados esforços. Quer um exemplo? Quando você tem uma aeronave pequena, de poucos passageiros, que não vai ser pressurizada, uma janela de acrílico na lateral vai passar praticamente desapercebida do que uma janela de vidro. A diferença é que o plástico ele vai ter um peso muito inferior, então ele vai trabalhar de uma maneira melhor. Beleza, e o plástico reforçado? Qual que é o uso de um plástico reforçado para a minha aeronave? Em alguns pontos da aeronave a gente não precisa do metal propriamente dito para que ele seja seguro. Quer um exemplo disso? As portas de compartimentos de trem de pouso, por exemplo. Em algumas aeronaves menores, não há necessidade daquele acabamento, que é uma parte que apenas vai fechar a porta, que não vai definir ou então não vai proteger de algum impacto. Aquilo ali não precisa ser de um metal ou de uma liga metálica. Pode ser o plástico. E é o caso onde entra um plástico reforçado. Vai ser uma estrutura que até às vezes na composição existem lâminas de metal, mas o composto como um todo é metal. Como se fosse um drywall, só que para aeronave. Vamos pensar desse jeito. Bom, os plásticos transparentes. A gente tem os dois tipos básicos, que são os termoplásticos e os termoendurecidos. Qual que é a diferença de cada um desses? Os termoplásticos, quando você aquece ele tem a tendência a amolecer. E depois que você reaquece, ele vai repetir esse processo. Já os termoendurecidos, ele vai ter um processo um pouquinho diferente. Quando você aquece ele vai se moldar àquela forma, vai se moldar ao molde que você quer. Se você for reaquecer ele uma segunda vez, ele não vai se modificar, ele vai manter aquele formato. Então, onde a gente pode ter um uso desse tipo de metal? De metal não, perdão, de plástico. O plástico pode ser usado em estruturas de acabamento, como por exemplo as cintas que acompanham em algumas superfícies de comando. Vou trazer um exemplo de uma aeronave com a qual eu já trabalhei. No Learjet, a gente tinha cintas que eram contornos colocados no profundor. No profundor, ele tinha um esquema que chamava o pitch, que era como se fosse um compensador, um ajuste fino para a aeronave. Esse compensador ele se movimentava verticalmente, para cima e para baixo. Para deixar esse acabamento menos exposto e as partes internas mais protegidas, você tinha uma cinta, que era um acabamento de plástico termoendurecido, que a gente moldava naquele formato para que ficasse daquele padrão. Quando ficava, ele não precisava mais de nenhum trabalho, você não precisava mais aquecê-lo. A diferença de um termoplástico, que seria um plástico mais próximo daquele que a gente teria em casa, que quando a gente aquece ele a uma determinada temperatura, você aqueceu, você vai acabar perdendo aquele molde que você tinha feito anteriormente. As folhas de plástico, ou as chapas, podemos dizer assim, são cobertas individualmente com um papel, um adesivo sensível à pressão e para aderência. Como que isso funciona? Vamos lá. A camada do plástico é coberta como se fosse uma película. Quando você compra algum material, principalmente eletrônico, o que acontece normalmente? Você recebe em casa uma película em cima, que é a primeira coisa que você vai fazer. Comprou algum material, comprou um produto novo, você quer tirar os plásticos todos. Quando você tira aquele plástico, você está removendo uma película de proteção. Quando você está trabalhando com plásticos para aeronaves, vem essa mesma proteção. Essa película que está ali, ela vem colada, quase que grudada. Se você não tiver um olhar mais atento, você pode até achar, nossa, esse plástico já está fosco. Não necessariamente. Então, como que você faz? Via de regra, esse plástico só deve ser retirado da superfície da chapa plástica quando for colocado em operação. Por quê? Se você vai realizar algum corte ou algo do tipo,
Se você retirar essa superfície antes, pode ser que uma rebarba ou até mesmo um descuido que possa ocorrer durante aquele processo cause uma ranhura ou um risco naquele material. Poxa, não é isso que a gente quer. Então, o que a gente faz? Cortei, está no tamanho que eu preciso, vou utilizar. Para tirar aquele aspecto, você tem que puxar aquela camada. É literalmente um adesivo. Puxar. Mas pode acontecer que esse material não fique facilmente para tirar. Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar essa chapa em algum forno, em uma temperatura pré-determinada pelo manual ou pelo catálogo que for indicado, para que você possa trabalhar e retirar essa película protetora. Lembrando, a gente tem que ter um cuidado a mais, principalmente com esses materiais não metálicos. A maioria desses materiais necessitam de uma estufa. O que é uma estufa? É um ambiente com temperatura controlada. Nesse caso, a ideia é que ele fique protegido do sol e da umidade. Apesar desses materiais não sofrerem muito, quando você deixa ele muito tempo exposto ao sol, ele pode acabar enfraquecendo e também pode acabar perdendo algumas características. E uma que é a mais comum é a característica da transparência. Ele começa a ficar com aquela coloração amarelada. Por exemplo, onde você consegue perceber muito disso. Quando você pega um carro que ficou muito tempo em uma região ou com maresia, ou muito tempo exposto ao tempo, chuva ácida, sol, poeira, o farol do carro começa a ficar o quê? Amarelado e fosco. Aquilo ali é o plástico perdendo as camadas mais superficiais dele de proteção. Tanto que se você quiser recuperar aquele plástico, você precisa fazer um polimento. Então você retira aquela camada de proteção e deixa ele mais exposto. Qual que é o problema disso? Se você faz isso diversas vezes, você está retirando o material. O polimento nada mais é do que a retirada de material. Se você retira muitas camadas desse material plástico, esse material começa a ter outros problemas. Trincas, enfraquecimento, e com o tempo você vai inutilizar aquele material. Então a gente tem que tomar cuidado com a estocagem. Outro cuidado muito bom de se ter é evitar arrastar essas placas de plástico. Por quê? Se você arrasta uma placa, se tiver alguma sujeira um pouco maior, algum grânulo que seja um pouco mais duro do que a placa, ela vai riscar mesmo com a proteção. Então você tem que tomar esse cuidado de não arrastar, procurar colocar de maneira adequada, na posição horizontal ou vertical, depende do suporte que você vai ter disponível, e aí sim você movimentar sempre levantando, evitar arrastar essas chapas, beleza? O plástico reforçado. Muitas partes podem ser usadas com isso. Radome, antenas, pylons. Bom, eu dei o exemplo do pylon, mas quer um exemplo melhor? O radome. Para quem não sabe, o radome é a parte que protege o radar da aeronave. Nossa, professor, como assim? Radar, como que isso funciona? Vamos lá, por partes. Quando você vai estar ali com seu Cessninha 152 da vida, ele não tem radar, é uma aeronave muito simples. Agora, se você for pegar uma aeronave um pouquinho mais complexa, como por exemplo, um Caravan, para quem não está habituado com esses nomes, aliás, pode pausar a aula, pausa aí 5 segundos, abre uma imagem de um Caravan e de um Cessna, para você ter uma dimensão da diferença. Um Caravan, ele vai ter a presença de um radar meteorológico. E qual que é o grande porém de um radar meteorológico? Ele vai trabalhar emitindo ondas de radar que, quando refletidas, mostram na tela do piloto onde tem a presença de formação de chuva, vento, tempestade, granizo e muitas outras informações. Quando você tem uma superfície como essa, você tem que ter uma baixa condutividade. Calma, como assim? O radar ele trabalha com ondas eletromagnéticas, certo? Quando você tem uma partícula, uma superfície de metal, a tendência do metal é de conduzir essas ondas eletromagnéticas. Com essa condução, o que vai acontecer? Interferência. Então o radar ele não pode ter essa interferência. Tanto que se você for observar, até os parafusos naquele entorno são amagnéticos, são materiais que não conduzem, que são materiais que não são atraídos por ímãs, vamos dizer assim. Então, beleza. Por que a gente coloca o radome com uma superfície de plástico reforçado? Ou, que a gente pode chamar também de material compósito,
que às vezes tem plástico, tem um pouquinho de fibra de vidro e afins. Isso daí é para proteger, porque é uma área muito sensível da aeronave. O radar é um equipamento muito caro e que pode ser danificado facilmente. Então você coloca o radome que permite tanto a utilização para proteção, como uma tomada de ar quente que pode ser tirada do próprio motor para aquecer aquela região e evitar o congelamento. Então ele é muito importante por isso. Pode ou não ser no formato de sanduíche. O que é o sanduíche? Sanduíche que a gente fala é quando a gente tem a composição de uma chapa. Sabe o MDF que às vezes a gente fala, essa madeira não é boa, é MDF, isso daqui é compensado, não vale a pena? O que é isso? É você, principalmente a parte do compensado. São várias madeiras, vamos dizer assim, materiais, colocados em pequenas chapas, que formam uma chapa maior. Esse tipo de formato pode ser feito para o plástico também. Diferentes tipos, entre aspas, de plástico colocados em um sanduíche. E nesse meio pode ter uma chapa de metal, pode ter uma chapa de fibra, pode ter outra de plástico. É um sanduíche. Ou podem ser do tipo honeycomb, que a gente já abordou na aula anterior mesmo. Que a gente falou o quê? Que é a colmeia, como se fosse uma casa de abelhas. O honeycomb ele é muito comum na utilização aeronáutica, porque ele diminui o peso e tem uma grande resistência. Lembrando, ele não tem uma resistência à pressão local. Se eu ficar em cima de uma estrutura de honeycomb, ele vai até aguentar. Agora, se for um esforço muito pontual, pode ser que ele não aguente. Como, por exemplo, se eu derrubar uma chave de fenda em cima dele, ele vai amassar. E, infelizmente, é uma estrutura que não aceita grandes reparos, porque é muito complexo de você fazer um reparo no honeycomb. Então, você tem que ter muito cuidado. Um exemplo disso, quando você está fazendo a manutenção, você deve estar sempre com as ferramentas, ou na caixa, ou somente com a que você vai utilizar, justamente para prevenir que você derrube alguma peça ou alguma coisa, e quando ela caia, danifica uma estrutura dessa. Uma aeronave que tem isso é os novos Airbus ou Boeing, porque essas aeronaves são muito grandes e já são extremamente pesadas. E o uso dessas estruturas facilitam e muito para o engenheiro, na hora da projeção, de ter a certeza de que a aeronave vai ter uma alta resistência com um peso mais baixo.